Então vamos lá, vamos falar da lei. Então eu filtrei aqui, o pessoal pode participar também. O objetivo aqui é a gente ser bem objetivo mesmo com relação à lei, ser bem pontual aí com relação à lei, trazer os pontos que realmente interessa para o pessoal do departamento pessoal, porque principalmente o pessoal do departamento pessoal, que é a maioria do pessoal que me segue aqui nas minhas redes, que é o pessoal que já quer aplicar. A lei já está valendo e já quer colocar em prática. Então a primeira pergunta aqui é: tá, beleza, a gente já sabe que as gestantes elas já podem retornar ao trabalho, mas aí, qual é o critério que a empresa deve seguir agora, o que a empresa deve verificar agora para que ela possa fazer esse retorno, né, das gestantes ao trabalho? Muito bem, então vamos só fazer aqui, antes da gente de fato responder essa pergunta, Fernando, para quem está chegando, nós temos muitos alunos do departamento pessoal, temos alguns advogados também. Então, como o nosso foco principal são os profissionais de DP, não é? A nossa abordagem hoje vai ser voltada para esses profissionais. Fazer um breve resumo. O que aconteceu? Ano passado, nós tivemos a Lei 14.151, que é uma lei de 12 de maio de 2021, e essa lei ela estabeleceu que durante o período aí da pandemia, a empregada gestante ela não poderia prestar serviço presencial, não é? Em razão do risco à própria gestação. E por conta disso, determinou-se que essa empregada, a princípio, fosse afastada para prestar serviço em casas, na modalidade de trabalho em domicílio, teletrabalho, home office, enfim, e às custas do empregador, mesmo que algumas ações judiciais tenham sido ajuizadas no sentido de requisitar que o INSS cobrisse isso na modalidade de salário maternidade, mas isso só seria conseguido pela via judicial. Isso gerou um peso muito grande das empresas, primeiro porque o empregador ele acabou custeando tudo sozinho, num período já que as companhias, né, as corporações estavam fragilizadas economicamente, e em segundo lugar, porque algumas dessas situações não era possível trabalho remoto, né? Por exemplo, massagista, garçonete, faxineira, empregada doméstica, entre tantas outras profissões. E aí essas empregadas ficaram afastadas sem prestar o serviço e recebendo da empresa. A Lei 14.151 vem no intuito de solucionar esse problema e ela altera essa Lei 14.311 de 2022. Eu ouvi muita gente falando nos grupos, não mudou quase nada. Mudou muita coisa, né? Mudou muita coisa nessa lei do ano passado. E o primeiro ponto que a gente tem que definir aqui é que o empregador ele pode sim exigir o retorno da empregada que estava afastada em 3 situações. Essas situações, elas não são situações cumulativas, elas são hipóteses autônomas, ou seja, acontecendo uma dessas 3 hipóteses, a empregada tem o dever de retornar. Não é uma opção, não é uma faculdade, é um dever contratual. Então, aqui a gente já vai ter o nosso primeiro problema, né? Que muitas empregadas, a gente já sabe, não vão querer aí, apresentar algum desses requisitos, ou vão querer ficar em casa trabalhando, mas a gente já precisa fazer o registro, que é um dever da empregada. A primeira hipótese é quando nós tivermos o encerramento do estado de emergência de saúde pública aí, de importância nacional provocada pela Covid, né, pelo vírus que traz essa doença. E aí a gente tem que fazer a primeira observação. O estado de emergência de saúde pública, ele continua vigorando. O estado de calamidade pública, ele foi encerrado em 31 de dezembro de 2020, mas desde então nós estamos nesse estado de emergência e por força da Lei 13.979, somente um ato do ministro da Saúde, ou seja, o ministro de Estado, é que vai poder pôr fim a esse período aí de emergência de saúde pública. Ainda que os decretos estaduais, municipais, não é, reconheçam e permitam a não utilização de máscaras e assim tornem facultativo, mas nós estamos ainda no estado de emergência de saúde pública. A pandemia ela não se encerrou, claro, ela diminuiu bastante a quantidade de infectados, de óbitos e assim por diante, mas para efeitos dessa lei estamos no estado de emergência. Quando acabar esse estado de emergência, aí após o encerramento, todas as empregadas, gestantes ou não, poderão retornar independentemente de outros requisitos. Esse é o primeiro ponto, é o que a gente deseja que aconteça. A segunda hipótese, certo? Diz respeito à vacinação contra
o coronavírus a partir do dia em que o Ministério da Saúde considerar completa a imunização. E aqui, de fato, nós temos um problema, primeiro problema de ordem interpretativa nessa lei, porque a lei ela não menciona o que é a imunização completa. E aí, se ela não menciona, deixa esse conceito em aberto, e tudo que se deixa em aberto, nós temos dúvidas interpretativas, não é? E onde é que a gente vai buscar, onde é que nós vamos aí, de fato, nos socorrer para saber qual é o conceito de vacinação completa. Isso pode acontecer de duas formas. Ou o Ministério da Saúde pode publicar um novo ato, uma nova portaria definindo o que seja imunização completa, ou a gente já pode utilizar o que nós já temos. E o que é que nós já temos? Basicamente, aí, uma nota técnica, a nota técnica número 11, agora de fevereiro de 2022, e essa nota técnica do Ministério da Saúde, ela consolida vários entendimentos que já tinham ocorrido desde o início da pandemia, certo? E, basicamente, o que é que ela define? Lá no item 3.6 dessa nota técnica, ela estabelece que a vacinação completa é aquela na qual a empregada, né, no caso especificamente aqui, a empregada gestante, completa o esquema de 2 doses, com dose de reforço, ou se ela tiver sido vacinada aí com Janssen, essa modalidade de vacina, a dose de Janssen, mais uma dose de reforço com 2 meses adiante, tá? Então, essa é a disposição literal da nota técnica. E esse problema, a gente está acompanhando aí as lives, as postagens dos professores, ele é um problema que tem se agigantado, a gente vai discutir mais à frente, porque tem gente que diz, mas se só tiver 2 doses já pode retornar, tem que esperar a terceira, a dose de reforço. Nós vamos discutir isso mais adiante. E, por fim, a terceira hipótese de retorno aí dessa empregada gestante é, caso ela não queira se vacinar, ela opte pela não vacinação, né, em razão do coronavírus, ela deve apresentar um termo de responsabilidade aí para o empregador. Esse termo deve ser isento de vícios, deve ser uma iniciativa da empregada, tá? E é um dos requisitos para que ela possa exercer esse direito de não vacinação, que a gente vai comentar sobre isso também mais adiante.